Olá, pessoal! Agora a gente vai estudar a última unidade da apostila, tá? A unidade 4, que vai falar sobre razão e grandezas diretas e inversas. Esse assunto, razão, vocês veem um pouquinho lá no 7º ano, tá? Razão nada mais é do que você dividir, tá? Duas grandezas. Qual é a razão de 4 para 6? Eu vou dividir 4 para 6 para descobrir a razão, tá? Então vamos lá, razão entre grandezas. Em algumas situações, nos deparamos com problemas em que os números podem transmitir diversas informações para nos orientar. Para relacionar, por exemplo, a distância e o tempo para percorrer entre uma cidade e outra, né? A gente descobre o quê? A velocidade média, né? E quando você faz isso, você está o quê? Você está fazendo uma relação entre duas grandezas. Quais são as grandezas? Distância entre a cidade e o tempo. E a velocidade média, que é a razão disso aqui, é o quê? Em quilômetros por hora, porque é a distância pelo tempo, tá? A essa relação damos o nome de razão. A razão entre duas grandezas é a divisão entre elas. A velocidade média, por exemplo, é um tipo de razão, tá? Para descobrir a velocidade média, a gente divide a distância pelo tempo. Lá na física, vocês vão aprender como se fosse uma variação de distância e de tempo, tá? Então, bora lá. Vamos supor que de uma cidade a outra tem uma distância de 258 quilômetros e que o tempo seja de 3 horas e meia. Então, se eu dividir a distância pelo tempo, eu vou ter em média a velocidade média desenvolvida por este veículo. 258 dividido por 3,5 ficou aproximadamente 73,7 km por hora, tá? Densidade demográfica, ela é uma razão utilizada na geografia, tá? Para determinar o número de pessoas que ocupam determinada região, por quilômetros ou metros quadrados. Então, para descobrir a densidade demográfica, a gente pega o quê? O número de habitantes e divide pela área ocupada. Então, ó, aqui a gente tem 202.768.562 habitantes e uma área de 8.515.762,049 km². Dividindo, descobrindo a razão entre essas duas informações, eu tenho que aproximadamente tem 23,81 habitantes por cada quilômetro quadrado, tá? Escala. A escala também ela é muito utilizada na geografia e na arquitetura, tá? E a escala a gente usa o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, tá? Que eu vou colocar aqui D por R. Então, vamos supor aqui no exemplo, ó. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes na escala que tem 28 metros de comprimento por 12 de largura. A maquete deve ser construída na escala 1 para 250. Então, 1 para 250 quer dizer o quê? Que as medidas da maquete são 250 vezes menor que a medida do tamanho real. Então, usando a fórmula desenho dividido pelo tamanho real, nós temos que a escala é 1 para 250, o comprimento da quadra é 28 metros, que equivale a 2.800 centímetros. E aí nós temos o desenho para o tamanho real. O tamanho real é 2.800 centímetros. Qual vai ser a medida do desenho em centímetros usando essa escala? Multiplica cruzado, tá? 250 vezes D, 250D. 2.800 vezes 1, 2.800. Dividindo, o desenho terá 11,2 centímetros de comprimento. E na largura? Ele tem 12 metros. 12 metros equivalem a 1.200 centímetros. Usando a escala de 1 para 250, desenho, eu quero descobrir o tamanho do desenho, e o tamanho real é 1.200 centímetros na largura. Multiplica cruzado, 250D. O 250 passa dividindo, nós chegamos a 4,8 centímetros de largura no desenho, tá? Então, se eu fosse desenhar uma maquete, eu teria que fazer o quê? Uma quadra
com 11,2 centímetros de comprimento e 4,8 centímetros de largura, tá? Então, a gente viu que as razões são utilizadas na velocidade média, no conteúdo de física, na densidade demográfica, geografia, escala, que é utilizada em geografia, e também na arquitetura, tá? Agora a gente vai relembrar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, famosa regra de 3. Vocês já estudaram também no 7º ano, tá? Vamos relembrar. Aqui a gente vai trabalhar com duas grandezas, tá? Então, por exemplo, uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Olha, vou grifar essa informação, 36 quilômetros e 14 dias. Quantos dias, essa é a grandeza que eu quero descobrir, que vai ser o meu X, a incógnita, né? Seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros. Então, eu tenho essas 3 informações e eu preciso descobrir a 4ª informação. Então, eu tenho o quê? O tamanho da estrada, quilômetros, e o tempo gasto, que é dias. Então, ela usa 36 quilômetros para serem asfaltados em 14 dias. E ela quer descobrir quantos dias seriam necessários para que ela asfaltasse 54 quilômetros. O que aconteceu aqui? Ela tinha asfaltado 36 e agora ela vai asfaltar 54. Então, ela vai aumentar a quantidade de estrada, né? O tamanho da estrada. Se ela vai aumentar a estrada, então ela vai gastar mais dias. Logo, essa grandeza ela é diretamente proporcional. Por quê? Conforme uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. E aí aqui a gente multiplica cruzado, tá? 36 vezes x será igual a 36x. E aqui 54 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Vai ficar 21. 1 vezes 4 e 1 vezes 5. Somando 756. Isola o x, que é a variável que você quer descobrir. 756 dividido para 36. Vai dar por 2, que dá 72. Sobra 3, abaixo 6, que dá por 1. Então, vai ser igual a 21 dias, ok? Então, aumentando aí 7 dias, né? Isso acontece quando a grandeza é diretamente proporcional. Agora aqui, grandezas inversamente proporcionais. Se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, vamos lá. 3 torneiras já é uma grandeza, né? Uma informação aqui. 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas. Quanto tempo, o tempo é a minha pergunta, o X, demorará para encher o tanque com apenas 2 torneiras? Outra informação. Então, eu tenho 3 informações dadas entre 2 grandezas, que é torneira e horas, né? E eu preciso da 4ª. Então, bora lá. 3 torneiras gastam 2 horas. Quanto tempo, quantas horas gastarão 2 torneiras? O que aconteceu? Eu tinha 3 e agora eu tenho 2, então diminuiu. Então, aqui nós temos que diminuiu a quantidade de torneiras, eram 3, agora são 2, ok? Se diminuiu minha quantidade de torneiras, eu vou gastar mais tempo, tá? Se com 3 torneiras eu faria em 2 horas, com 2 torneiras eu vou gastar mais tempo, porque eu diminuí. Então, se isso acontece, a grandeza é inversamente proporcional, tá? Se uma grandeza aumenta e a outra diminui ou vice-versa, é inversamente proporcional. E aí nós vamos multiplicar
reto, tá? 2 vezes x, 2x. 3 vezes 2, 6. X é igual a 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Então, vai gastar o quê? 3 horas, ok? 3 horas será o tempo gasto. Então, olha só o que acontece. Quando é diretamente proporcional, ou elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, e aí você multiplica cruzado. Quando é inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui, e você multiplica reto, ok? Com essas explicações, vocês conseguirão resolver as últimas páginas aí da unidade, tá? 258 a 262. Também é para vocês realizarem a 252 e a 253, que é o jogo rápido, ok? Até mais!